Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida. Nós estamos no quarto episódio da série Ame Sua Igreja, né? Se você ainda não assistiu, de repente, algum dos outros episódios, eu te encorajo a voltar um pouquinho aí, dar uma conferida, né? Porque nós estamos aí dando continuidade, né? Um assunto, ele se interliga aí no outro, né? Então é importante que, se você puder, acompanhar toda a série aí, né? E hoje nós vamos falar sobre cuidar, né? Mais um dos pontos importantes aí, né? Sobre quando nós pensamos, né? Sobre igreja local, né? Sobre pertencer à igreja. E eu vou começar de novo aqui com mais uma frase do livro, que ele diz o seguinte: nosso, perdão, nosso inimigo não é nosso irmão ou irmã. Nós devemos encorajar e ajudar uns aos outros como família. Uma das características mais marcantes da igreja primitiva era o cuidado que os membros tinham uns com os outros. A gente até comentou, acho, sobre isso, né? Sobre a igreja primitiva. Acho que foi no primeiro episódio eu comentei que nós não podemos ter uma visão, como é que eu posso dizer? Idealizar uma visão de que a igreja ela era perfeita, né? Que não tinham problemas, eles tinham, né? Mas ainda assim a igreja, aquele modelo ali, aquela igreja ela é um modelo, né? Não deixa de ser esse modelo, né? Algo que nós precisamos almejar, né? E uma das características mais importantes que a gente vê ali na igreja, em Atos, por exemplo, é essa, né? Do cuidado que eles tinham uns com os outros, né? De como isso é marcante. Isso a gente vai ver no texto, né? Que eles caíam na graça do povo, né? E um dos aspectos importantes disso é esse cuidado que eles tinham uns com os outros, né? De novo a gente volta para Gênesis, né? Em Gênesis ali a gente vê claramente que um dos aspectos daquela ida de Deus diária para conversar com Adão e Eva era cuidar, né? Sim. Instruir, né? Havia um relacionamento ali muito íntimo, próximo, diário, né? Que também envolvia cuidado. Então, parece ser repetitivo, e quem sabe o seja mesmo, né? E não vejo problema nenhum em ser repetitivo, é que a gente volta para Gênesis e vem de lá para cá, Sim. né? Então, todos os aspectos que a gente acaba percebendo como responsabilidade da igreja, na caminhada da igreja, elas começam lá com o próprio Deus em Gênesis, né? E cuidado era uma delas, né? E até mesmo, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas até mesmo quando Deus precisa tratar algo sério com eles ali em Gênesis, Sim. né, ele faz de forma cuidadosa e amorosa, né? A disciplina de Deus ela visa a restauração, então mesmo quando conversas necessárias são necessárias, difíceis são necessárias, Sim. né? Isso é uma forma de cuidado também. Sim, isso aí. E pensar, né, nesse sentido de cuidado, né, e voltando aqui também um pouco para a questão lá do contexto da igreja em Atos, né, acho que vale também da gente refletir sobre a nossa igreja local, né, a gente aqui, quem está nos ouvindo, assistindo, que se a nossa igreja ela tem, de fato, também, digamos assim, refletido isso, né, da mesma forma como era aquela igreja, né. Porque, infelizmente, hoje a gente acaba percebendo em muitos contextos, né? Mas são desentendimentos, né? Brigas, infelizmente isso acontece. E às vezes acaba sendo um pouco... a gente acaba vendo em alguns contextos pouco do companheirismo bíblico, né? Desse cuidado mútuo de uns aos outros, né? Então é uma questão assim para nós refletirmos também, né? Importante nesse sentido, se para quem olha para nossa igreja hoje, alguém de fora, digamos assim, né? Se ela vê essas características, né? Do cuidado que nós temos uns com os outros, será se essa pessoa vai ver aspectos ali negativos, né? De discussões ou de, quem sabe, ser uma comunidade ali onde dizem uma coisa, mas na prática é outra, né? Então, é muito importante nós pensarmos acerca disso também, né? Fazermos essa avaliação, né? E isso é um papel, né, que cada um de nós deve cumprir, né? De tornar a comunidade, a nossa igreja local, esse ambiente ali onde há esse companheirismo bíblico, né? Assim como a gente vê lá em Atos. De novo, a gente vai vendo como o livro ele vai se amarrando um capítulo no outro aí, né? Porque eu pertenço, né? Eu congrego, né? Eu faço parte ali e
E aí a gente falou, inclusive, muito sobre isso no episódio anterior, é que quando eu pertenço, então eu estou ali inserido, eu não estou ali apenas para receber, Sim. né? Eu estou ali também para trabalhar, para promover, né? Para ser alguém que não só recebe. E parte desse trabalho, né? Que é o trabalho da ação do Espírito através do dom dado por Deus, tem a ver com cuidar, né? Sim. Então eu cuido, e aí de novo, como os aspectos estão interligados, eu cuido porque o Senhor cuidou de mim, né? A gente viu lá no episódio do pertencer que eu pertenço porque... e depois a gente viu no episódio seguinte falando sobre o fato de que Deus ele atrai um inimigo, né? Deus traz para si, para perto de si, para fazer parte da sua família, Sim. um inimigo, né? Que éramos nós éramos inimigos de Deus, afastados ali. Então esse aspecto de cuidado de Deus para conosco deve gerar uma reflexão e gratidão no meu coração e obediência também, porque Deus vai nos dando mandamentos que agora é por causa de tudo que foi feito para comigo, da forma como Deus age, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a ação da Trindade. Efésios ali em capítulo 1 vai falar sobre isso, sobre a ação de cada um dos entes da Trindade na salvação do homem, né? Como cada um atua de forma muito sincronizada nessa salvação, e todas elas demonstrando amor e cuidado. Agora então me conclama, não só me chama, mas me ordena. Então aqui eu replique isso, né? Porque vem de cima para baixo para mim, e agora nesse ambiente aqui mais humano, né? Eu vou então a replicar aquilo que Deus vai fazer comigo. Por isso que voltar para Gênesis é muito importante, porque a gente vê o próprio Deus ali agindo com o primeiro casal, cuidando deles, e mesmo quando precisou tratar de algo mais específico, o fez, né? Dando ali, colocando os pingos nos is ali e disciplinando porque era necessário, mas uma disciplina amorosa e cuidadosa também, é assim que deve ser conosco aqui hoje. Sim, a gente até comentou também em algum dos episódios que a gente recebe o pacote completo, digamos assim, né? Nós passamos a fazer parte da família de Deus e nós temos um compromisso tanto com Deus como também com os nossos irmãos, né? Sim, então, com a comunidade. Isso. E eu comentei aqui na questão de que, por vezes, é visto pouco desse companheirismo bíblico, né, de uns aos outros, né? E é interessante como no Novo Testamento a gente vai ver várias passagens que tratam disso, né? Que vai trazer essa expressão uns aos outros. Sim. Eu até separei algumas aqui, por exemplo, Romanos 12:5 vai falar: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. De novo, no versículo 10 ainda ele fala: preferindo-vos em honra uns aos outros. Admoestardes uns aos outros, né? Romanos 15:14, 1 Coríntios 12:25. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, né? Eu separei só esses aqui, mas é uma lista muito extensa, né? Que nós temos de textos que vão falar, né? E trazer essa ideia de uns aos outros, de amar uns aos outros, de honrar uns aos outros, né? E a gente vê então como Deus ele nos chama para um grau elevado, né, de compromisso na vida dos nossos irmãos, nessa ideia de uns com os outros, né, de como isso é importante, né, para a nossa vida, né, e como Deus nos chama a isso, a assumirmos esse compromisso na vida, né, dos nossos irmãos. Sim. Nós já vivíamos de forma solitária, né? Sim. O pecado, isso foi muito evidente, de novo voltando para Gênesis, isso ficou muito evidente lá com eles, com Adão e Eva, porque aquilo que até então era algo normal e corriqueiro, né? Aquele contato diário com Deus, pós-pecado se transforma para algo totalmente contrário. Eles se afastam e se escondem, né? Então essa vida solitária, ela é um legado do pecado de Adão e Eva na nossa vida, mas que bom que Deus não nos desamparou, apesar desse desejo intenso nosso de viver uma vida solitária, de viver vidas isoladas. Deus não nos abandonou, né? Deus providenciou um mecanismo que é Cristo Jesus, o nome desse mecanismo, né? Para nos reconciliar com Ele mesmo, né? E deixarmos de viver essa vida solitária para
que só que não só nós estávamos inseridos nesse prejuízo que era a morte eterna, como nós nunca nos livraríamos dela, né? E então ele nos atrai para fazer parte da sua família e nos presenteia, né? Porque na verdade todas as oportunidades de cuidado que Deus nos permite com alguém é um presente. Todas as oportunidades são um presente de Deus para nós, para nos lembrar e dizer assim, olha, aquilo que eu fiz com você agora tá aqui um presente para você, né? E talvez alguém diga, em alguns casos é um presente de grego. Mas, por vezes, Deus nos permite ter contato com pessoas difíceis para nos lembrar quão difíceis nós somos. Sim. Na verdade, nós éramos impossíveis se não fosse Deus que agisse em nosso favor. E oportunidades difíceis são situações para nos lembrar que nós somos a pessoa mais difícil. Eu sou a pessoa mais difícil. Apesar de que nunca é esse olhar. No episódio anterior você falou assim, o nosso olhar sempre visa mais o outro em detrimento de mim mesmo, né? Então eu sou a pessoa mais difícil e mesmo sendo quem eu sou, Deus me atraiu e me cuidou de mim. Então nada mais justo agora que eu faça o mesmo com outras pessoas. É isso aí. E o texto de Gálatas 6, de 1 a 10, eu não vou ler aqui, mas ele nos ajuda a entender essa ideia, né, de cuidado, né? E eu até separei um trecho aqui do que o autor fala no livro. Ele diz o seguinte: a vida cheia do Espírito Santo não consiste necessariamente em encontros poderosos, milagrosos e dramáticos, nem em experiências místicas, mas em cristãos fiéis, vivendo em alegre devoção a Cristo e uns para com os outros. Nosso papel é demonstrar o fruto do Espírito no cuidado de nossa família da fé. E quando eu estava lendo isso aqui, eu até lembrei de um outro livro, que é do Michael Horton, se eu não me engano, que o nome é Simplesmente Crente. E ele trata justamente dessa questão, né, de como por vezes nós, na nossa cultura, nós sempre estamos ansiando ali por algo grandioso, né, algo maior, e sempre pensando nisso, né, que precisa ter algo novo ali. E é interessante como nós vemos Deus agindo por meio de pessoas comuns, né? Dando dons que são extraordinários, digamos assim, mas para pessoas que vão exercer ministérios comuns, né? Em situações comuns do dia a dia, né? Então nós precisamos olhar também nesse sentido, né? De que, claro que é bom, né, ter essas experiências aí atípicas, né? Mas Deus também vai agindo e muito, né, nessa vida ordinária, digamos assim, né, nessa vida comum. Nós vemos ali em Atos que uma das características que era muito marcante naquela igreja é essa generosidade, né? A generosidade deles é bem significativa e não era a meu ver, né, o texto não traz tantos detalhes assim, mas não era uma coisa isolada, não era uma situação isolada, era algo comum, né? A vida deles comum tinha a ver com essa generosidade que eles tinham. A generosidade ela fica ali talvez evidente mais com a venda dos bens ali para distribuir o produto à medida que alguém tinha necessidade, mas quando você olha uma ótica um pouco mais ampliada do relato e do próprio relato de Atos como um todo, você vai ver o cuidado, a ação do Espírito ali na vida daqueles irmãos, promovendo o cuidado, e aquilo meio sendo que algo corriqueiro, né? E você vai ver em episódios mais à frente, em situações mais à frente, situações mais difíceis, né? Até num contexto de perigo de vida mesmo, assim, né? Sim. Você vai ver a generosidade daquela igreja, daqueles irmãos ali daquela comunidade, e como eles entendem o papel deles no todo, né? Na responsabilidade deles como um todo, e o cuidado que eles tanto demonstram uns para com os outros, sem dúvida nenhuma é resultado dessa compreensão do que Cristo fez por eles ali. A gente está aqui num período muito próximo, né, ao que a morte e a ressurreição de Jesus. Então aquilo estava muito vívido na cabeça deles, dos apóstolos ali, especificamente, que passaram mais tempo com Jesus, mas e Atos 2 ali no finalzinho vai dizer que eles
a doutrina dos apóstolos era o que norteava ali Sim. a vida deles, e a doutrina dos apóstolos era aquilo que eles tinham recebido de Cristo ali, né? Todas as informações de Cristo e a vida de Cristo que eles presenciaram. Jesus ensinava a palavra para eles, o que nós temos escrito hoje como a palavra, e eles olhavam para Jesus, o cuidado que Jesus tinha com as diversas pessoas com quem ele tinha contato, né? Ah, cuidado com a alimentação, mas cuidado com a vida das pessoas também, né? De diversas formas, Jesus demonstra o cuidado para com a vida das pessoas com quem ele lidou ali. E, de novo, assim como Deus lá em Gênesis precisou falar um pouco mais duro, né? No contexto de Adão e Eva, Jesus várias vezes ali teve também que, né, que subir o tom ali e falar coisas necessárias, né? Sim. Então tudo aquilo, como uma demonstração de cuidado, estava muito vívido no coração dos apóstolos, então agora eles repassam isso àquela igreja que nós chamamos de igreja primitiva ali, um modelo para nós, né? E isso fica forte para nós hoje, porque é nessa mesma dinâmica, nesse mesmo mecanismo que nós devemos atuar. Ver o cuidado de Deus para conosco e a gente também, de forma obediente, né, replicar isso com as pessoas que estão à nossa volta agora. É isso. Né? Já partindo aqui para um outro ponto, né? Eu citei aqui o texto de Gálatas 6, do 1 até o 10. Eu vou ler aqui o versículo 1, que vai falar: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Né? E você até começou a comentar um pouco disso, acerca desses momentos que às vezes é necessário ser um pouco ali mais duro, né? E a gente comentou também no final do último episódio de como como eu preciso, né, da igreja, como eu também tenho um papel na igreja, né, e um desses papéis também aqui é esse de, às vezes, ver algum irmão ali que caiu, né, que está em pecado, em alguma situação desse tipo, e de ir lá e buscar restaurar, né, a vida desse irmão, né, de o ajudar, de socorrer. Né? Então esse é um dos pontos aqui que o texto de Gálatas ele vai nos mostrar acerca disso, dessa ideia de restaurar, né? E o texto fala que é com mansidão, né? Então, tem até uma frase aqui que eu separei do Tim Keller que ele vai falar: um osso deslocado causa uma dor terrível, pois não está no lugar apropriado. Não está em sua relação natural com as outras partes do corpo. Colocar o osso de volta no lugar inevitavelmente causará dor, mas uma dor restauradora. Isso significa que devemos confrontar, mesmo que seja doloroso. Nosso confronto, porém, deve ter o objetivo de causar uma transformação de vida e de coração. Então foi o que, inclusive, você já começou a comentar aí, né? Às vezes vão haver situações que essas conversas difíceis elas vão ser necessárias, né? Mas quando nós fazemos isso, deve ser por objetivo de que aquele irmão seja restaurado, né? E isso deve ser feito com mansidão, né? E com esse objetivo, né? De ver sua vida transformada, né? E seu coração transformado. Então, sempre que eu vou ajudar algum irmão nesse sentido, deve ser com essa intenção, né? De restaurar e de ver de que ele tem uma vida transformada, porque a gente até comentou, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que como o pecado de um ali, ele também afeta, de certa forma, o corpo, né? Então é importante pensar nesse sentido, né, da disciplina eclesiástica, né, e não, digamos, negligenciar isso, a importância dessa disciplina, né, quando for necessário. E também, Gustavo, o osso deslocado, ele, vamos dizer assim, ele já é uma situação mais fim, vamos dizer assim, né? Acho que um dos papéis do cuidado nesse discipulado são situações mais preventivas, inclusive, Sim. também, né? Quando eu estou disposto a cuidar e ser cuidado, e eu faço isso com honestidade do ponto de vista de que eu não fico tentando manipular uma situação ou até mesmo esconder uma falta, né? Porque uma das coisas que às vezes parece que falta uma compreensão nossa é porque a gente classifica pecados, né? Sim. Como que se uns pecados fossem mais
pecados do que outros, né? Ou fossem mais graves do que outros, mas qualquer pecado ofende a santidade de Deus. E às vezes nessa dinâmica de falta de compreensão, a gente perde grandes oportunidades de ir resolvendo coisas bem no início, assim, né? E pequenas falhas, vamos dizer assim, coisas que seriam mais fáceis de ser corrigidas, elas acabam que sendo não sendo dado o devido valor a essas pequenas falhas, né? Sim. Seja do ponto de vista de quem falha, seja do ponto de vista de quem acompanha, né? Medo de dizer o que precisa ser dito, de como a pessoa vai receber aquilo, né? Ou pode dizer assim, mas com tanta coisa grave para tratar, você vem tratar disso, né? Fulano de tal ali que está cometendo isso e aquilo, não sei o quê. Então a gente fica meio que se autoprotegendo, né? Sob a perspectiva de que alguém tem algo mais grave para ser tratado e por que não estão tratando aquilo? Se você vem tratar isso aqui, se não estão tratando aquilo, né? Então é uma autodefesa que demonstra uma imaturidade cristã, né? Sim. Então esse cuidado, e por isso que a gente bate tanto na tecla do discipulado. Porque o discipulado formal ali e informal ao mesmo tempo, um cuidado, né? Um encontro regular, né? Um contato, como é que eu posso dizer? No dia a dia comum, vão me demonstrando situações que precisam ser tratadas, que por vezes até mesmo eu que estou aqui não estou percebendo que elas precisam ser tratadas. Então, eu vou cuidando, demonstrando, olha, isso aqui a Bíblia fala isso e aquilo, vamos tentar corrigir aqui, como é que eu posso ajudar você? Né? Você reconhece que isso é uma falha diante do que Deus está falando aqui, né? Porque o texto aí de Gálatas ele é muito significativo, porque a gente deve olhar para lá e para cá. Né? Ele termina o versículo dizendo que você cuide de você mesmo também. Sim. Né? Jesus vai dizer lá em Mateus, ali nos evangelhos, sobre a trave e o arqueiro, né? Que está no... Sim. Então a gente precisa estar olhando, buscando avaliar a nossa própria vida, tirando todas as distrações. A gente falou isso em alguma outra série do podcast, né? Mas tirando as distrações, tirando aquele pequeno cisco que está aqui no meu olho, que talvez não seja tão pequeno assim, para que eu veja claramente, né? Então é preciso que olhe para lá, mas que olhe para cá também. Por isso que é uma via de mão dupla o discipulado. Sim. Então, à medida que eu estou disposto a ajudar o meu irmão, eu também estou aberto para que ele me ajude. Então, Eclesiastes vai falar que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então esse cuidado ele é demonstrado quando eu estou disposto a não passar uma imagem de superioridade, ou de que eu sei mais, ou que eu sou mais isso ou mais aquilo, mas que eu sou também falho e carente e preciso que, assim como eu quero lhe ajudar, eu também quero ser ajudado nessa caminhada, né? Sim, isso aí. Né, esse texto que essa fala de Jesus é até interessante também, porque às vezes ela é usada meio que a pessoa usa na tentativa de, sei lá, se defender ou algo nesse sentido, né, dizendo que o meu irmão ele não pode me julgar, né, porque ele também peca e tal, mas, né, a ideia é essa, né, de analisarmos a nossa vida, né, de buscarmos tirar essas distrações e também nós ajudarmos o nosso irmão, né, obviamente que com base nas escrituras, né? Isso é um ponto importante, a gente até falou no último episódio, né? Que a gente falando da pregação, né? Que a autoridade ali não é a vida do pregador, a experiência dele, né? Mas a palavra, né? E da mesma forma no processo de discipulado, de aconselhamento, né? A autoridade é a palavra, né? Não são as minhas experiências pessoais, né? Isso inclusive é interessante porque é o que nos permite, por exemplo, sei lá, de repente, eu não sendo casado, eu posso sim aconselhar alguém que é casado em alguma questão por meio das escrituras, né? Eu posso abrir a Bíblia e falar, olha, isso aqui não está de acordo com as escrituras. Sim. Nunca foi dito que não se poderia julgar. Sim. Só não pode se julgar com a ótica errada, com o critério errado. O certo é se julgar com o critério das escrituras. Isso aí. E continuando aqui, no texto de Gálatas, a gente falou aqui sobre
a importância desse processo de restauração, né? Como isso faz parte desse cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. O versículo 2 de Gálatas, capítulo 6, ele vai falar: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, né? E é interessante isso também, né? A gente vem comentando aqui no início como, por vezes, na nossa cultura se espera que tenham coisas sempre extraordinárias, né? Algo que chame a atenção e às vezes até mesmo a pessoa quer algum tipo de reconhecimento, né, público. E esse cuidado aqui, essas coisas comuns, né, elas não trazem tanto reconhecimento assim, né? A gente já comentou aqui. E só que é uma missão diária, né, de nós nos atentarmos para de repente fardos dos nossos irmãos, né, e tentar ajudá-los, né? Ter esse compromisso, né, de ajudá-los. Eu até separei uma citação do autor que ele vai falar: um dos obstáculos desse ministério é o orgulho, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se eu me considero nobre demais para me curvar e ajudar meu irmão, então preciso tratar meu coração. Orgulho resulta na recusa em servir a família da fé. Então, um aspecto muito importante aí também que a gente vê no texto de Gálatas é esse de ter essa atenção, né, de carregar os fardos dos nossos irmãos, né, de nos comprometermos em ajudá-los, né, nas suas necessidades. Algumas pessoas, o que a gente vai percebendo é que algumas pessoas elas vão se opondo. Como é que eu posso falar isso? É uma oposição sorrateira, silenciosa, né? Vão se opondo ao ensino e porque elas talvez não vão com a cara da pessoa que está falando, né? Não gostam muito de fulano, de ciclano, do pregador tal, pregador A ou B, mas esquecem que a oposição dela é contra Deus, né? Então, esses pontos que nós vamos tratando aqui, ou mensagens ali que tratam sobre esses pontos na igreja e claramente a pessoa ela se opõe àquilo, ela não quer caminhar naquela direção, ela está dizendo eu não quero isso aí. Essa oposição não é contra o pregador, não é contra o podcast Fé e Vida. Se ambos, tanto o pregador como nós aqui, estamos falando algo que é bíblico e a pessoa ouve e ela se opõe, ela vai se opor ao próprio Deus, né? E essa oposição a Deus, ela é algo muito séria, porque de Deus não se zomba, é o que a palavra vai dizer, né? Então, porque às vezes nós brincamos de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus não, né? Então, se Deus claramente na sua palavra está ordenando ao seu povo que cuidem, porque ele cuidou de nós, qualquer oposição nesse sentido, essa decisão deliberada de viver vidas solitárias, criar o seu mundinho, a sua bolha ali, só é aquela situação ali bem fechada, ela é uma posição contra Deus. E isso é algo muito sério mesmo, que eu recomendo que a partir de mim, né, de nós aqui, que a gente olhe muito atentamente para essa situação, né? Sim. Se de alguma forma nós temos a gente se opõe a esse ensino de cuidar das pessoas, a pessoa pode ser até um frequentador regular dos cultos, né? Mas a gente usou essa metáfora aqui há uns episódios, não sei se foi nessa série já ou foi em séries anteriores, mas falando sobre a igreja de duas asas, né? Que há a asa desse ajuntamento do grupo grande, mas há a asa do grupo pequeno também. Sim. Então, se alguém se opõe, não, e só quer viver uma das asas, eu, infelizmente, lamento dizer que Deus vai tratar isso aí. Sim. Né? Deus vai tratar. E, por vezes, Deus nos leva para uma situação difícil para nos apontar, olha, isso aqui é por causa daquilo lá, né? E, então, a nossa recomendação é que meu irmão olhe atentamente para isso, porque cuidado, de novo, e voltando lá para quando nós começamos esse episódio aqui, ou mesmo a série, o nosso cuidado tem a ver com o nosso reconhecimento de que fomos cuidados. Sim. De que Deus nos cuidou, e agora, mínimo que nós podemos fazer, bem mínimo mesmo, bem nada mesmo assim, cuidar de alguém ou de outras pessoas, né? Sim. Aí uma outra questão que o autor até traz aqui, ele faz uma diferenciação entre fardos e cargas. Achei interessante. É que ele, por exemplo,
aqui, eu tenho que chegar no trabalho no horário, né? Isso é uma carga minha, né? Mas se, por exemplo, eu fico desempregado, né? Isso pode se tornar um fardo, né? E de repente vou precisar da ajuda dos meus irmãos, né? E é interessante pensar nisso porque é uma via de mão dupla também, né? Eu preciso ter humildade também para entender que às vezes eu tenho fardos e que eu preciso da ajuda dos meus irmãos, assim como eu também preciso entender que meus irmãos podem ter fardos que eu preciso ajudar, né? Sim. Então, essa ajuda mútua aí que nós estamos falando aqui, né, de uns aos outros, né? Então, é um processo que eu dou, né, e eu também ganho. Né? Essa ideia dos fardos. Sim, sim. A gente dá e recebe. O tempo todo é assim. A nossa vida não é uma situação linear, né? A gente altos e baixos o tempo todo, momentos em que a gente está bem espiritual, né? Nossa fé pujante, momentos que a gente está no vale, passando por situações difíceis, né? Em ambas nós precisamos das pessoas. Em ambas nós precisamos das pessoas. E quando estamos bem, a glória de Deus. Quando não está tudo bem, Deus continua sendo digno de ser glorificado, né? Sim. E a gente precisa, então, usar cada uma das situações para a glória de Deus e para o benefício das pessoas. Sim. E uma outra questão, inclusive, ainda nessa ideia, não sei se a gente já comentou aqui, mas que esse papel de cuidar uns dos outros não é só do pastor, né? Mas de todo crente. Inclusive, no livro ele traz um exemplo. Se a pessoa fica doente, né, tá no hospital, para ela não ficar triste se de repente o pastor não for visitar ela, mas for algum irmão, né, mas para ela agradecer, porque aquele irmão foi visitá-la e tal, ajudar de alguma forma, né? Então, nós precisamos ter essa ideia também, né, de que não é só o pastor que tem esse papel, né, e de que o pastor não precisa, quem sabe, tá sempre disponível ali para me ajudar, né, mas que eu tenho outros irmãos também, né, e que isso é um papel de todo crente, né, de cada um. Né, tanto da minha parte como dos meus irmãos, né, todos nós cumprimos esse papel de cuidar uns dos outros, né, até porque uma pessoa, ela não, talvez numa comunidade ali menor, ela consiga dar mais atenção e tal, mas dependendo do tamanho daquela igreja, por exemplo, né, um pastor ele não vai dar conta, né, de ter esse cuidado, né, e nem deveria, né. Exato. Isso é um papel de cada cristão, né? O pastor ele ajuda, ele auxilia no processo de capacitar os membros, né, para que eles também cumpram esse chamado, né, de cuidar uns dos outros. Paulo vai dizer isso aos Efésios, né? Quando ele fala ali sobre Deus dar pessoas à igreja, né? E falando especificamente dos dons ali de ensino, a finalidade das pessoas que têm esse dom de ensino é de capacitar os crentes para o exercício do seu ministério, Sim. né? Tem coisas que o pastor faz que ele faz porque é pastor, e tem coisas que ele faz porque é crente, né? Mas ali por trás daquela função ali há um ser humano com limitações, com problemas, com agenda, com uma série de coisas. Sim. Mas independente, o exemplo do tamanho ele é significativo, né? É compreensível, mas independente do tamanho, né? Sim, Cada membro precisa entender o seu papel na comunidade e esse papel deve ser vivido por ele ali mesmo, né? Não é que o pastor não deva fazer, não possa fazer, sim, ele pode fazer, em certo sentido ele vai fazer, como já faz tantas coisas, né? Mas é preciso que cada crente entenda seu papel no processo e então caminhe para fazer. É isso. Né? E um outro ponto aqui, eu separei mais uma citação do autor, que ele diz: quando busco mortificar o pecado em minha vida, isso inevitavelmente abençoará outros. E quando sou complacente com o pecado, isso tem um impacto negativo nos que estão à minha volta. Na realidade, é impossível pecar isoladamente, né? E foi o que eu já vinha comentando aqui algumas vezes, né, nesse ponto, de como essa nossa vida, vamos assim, privada, né? Não sei se seria mais ou menos esse termo adequado, mas a nossa busca diária, né, por conhecer da palavra, a nossa busca por Deus, e por santidade, isso também impacta a nossa vida em comunidade, assim como se nós somos complacentes, né, com o pecado, isso também vai afetar de alguma forma negativamente a igreja, né? A nossa vida pessoal ela impacta diretamente na vida relacional e nós precisamos ter em mente isso também, né, da importância, como você comentou no último episódio, de buscarmos, né, não só no culto público ali,
de aprender da palavra, né? Mas dia a dia, né? Construir isso, né? Buscar esse conhecimento, buscar essa vida de santidade, né? A busca por ajudar alguém, ela é ao mesmo tempo uma, uma busca por dizer assim, isso que você está fazendo afeta a igreja e a mim também, Uhum. né? Assim como o que eu faço afeta a igreja e a outras pessoas Sim. individualmente, né? Então, eu também devo buscar por essa, porque é como se estivesse dizendo assim, também está doendo em mim, Uhum. né? Então, eu preciso resolver isso aqui, igual a gente, quando adoece, a gente vai atrás. Dificilmente alguém adoece e diz assim, não, vou ficar aqui deitado esperando que passe por si só. Sim. Entre aspas aqui, uma mínima dor de cabeça, há uma busca ali para resolver. Então, assim como a gente busca resolver situações que me afetam diretamente, eu também busco ajudar outras pessoas, porque aquela situação afeta todo o corpo do qual eu faço parte. Então, também está me afetando. É isso. Né? E mais um ponto aqui, eu separei uma história aqui que ele conta que eu achei interessante. E até você começou a comentar algo nesse sentido um pouquinho antes, que ele vai falar. Uma mulher da congregação disse a ele: Pastor, precisamos ver mais sinais e maravilhas. Não vimos sinais e maravilhas o suficiente. E ele respondeu: Senhora, logo ali senta uma mulher que foi despejada de seu apartamento junto com seus 3 filhos. Eu consideraria um sinal e uma maravilha se você os acolhesse em sua casa por 3 meses. Né? E a gente precisa pensar nesse sentido também, né? Dentro de tudo aqui que a gente falou, cuidar de outras pessoas pode dar trabalho, né? Vai ser um processo, às vezes nós vamos lidar com pessoas difíceis, né? Mas como você falou, isso nos ajuda a nos lembrarmos de que nós somos pessoas difíceis também, né? E de que ainda assim Deus nos acolheu, né? E nós precisamos então buscar, né? Ter uma atitude mais prática, digamos assim, de buscar a oportunidade de abençoar outras pessoas, né? Como a gente já vem falando aqui de, quem sabe, aliviar fardos, né? Dos nossos irmãos, né? E às vezes aconselhar, né? Restaurar, né? Em algum pecado. Né? Então, por mais que seja algo que não traga tanta visibilidade, né? Mas a gente vê como Deus age, né? Quando cada um se compromete com isso, né? E nós vemos de novo falando aqui da igreja ali em Atos, né? Eles se comprometiam com fazer essas coisas assim, comuns, né? De ajudar uns aos outros, e isso teve resultado, né? Que a gente conhece, né? Como eu já falei aqui. As pessoas de fora, né, elas reconheciam e viam aquela igreja como ali um grupo de pessoas que cuidavam umas das outras, né, e isso é algo que nós precisamos buscar também, né, e isso deve partir de cada um de nós, né, de assumir esse compromisso de cuidarmos, né, uns dos outros. É lindo o versículo 47 do capítulo 2 de Atos, quando ele diz, e contando com a simpatia de todo o povo, Sim. né? Então não era de alguns, era de todo o povo. O que aqueles irmãos faziam era digno de olhar e dizer assim, tá ali uma comunidade cristã de verdade, né? E aí a gente pode pensar, será se essa é a visão que as pessoas têm a nosso respeito enquanto nossa comunidade, Uhum. né? Se não é, o que falta? Sim. E se falta alguma coisa, o que nós devemos fazer para que a gente também caia na simpatia de todo o povo? Isso aí. E já partindo aqui para encerrarmos, né, eu vou trazer de novo aqui mais alguns passos de ação que o autor traz no livro, que ele diz. O primeiro é: realize as importantes obras de restauração, de carregar os fardos, de partilhar e fazer o que é bom. Né? Então nós precisamos assumir esse compromisso, né, como igreja, cada um individualmente, de buscar restaurar, carregar fardos, né, de abençoar a vida uns dos outros. Segundo ponto, reconheça que o cuidado para com pecadores e oprimidos é um ministério que todos os crentes devem desempenhar. Né? Então, a gente já comentou aqui, né? Não é tarefa só do pastor, né? Mas o pastor, ele faz também, né, essa tarefa de cuidar, porque ele também é um crente, né? Assim como cada membro é. Né? O terceiro ponto, lembre-se de que sua vida pessoal sempre afetará a sua comunidade. Né? Então, a nossa busca por santidade, né, deve ser também pensando em como isso abençoa o resto, né? E deve nos fazer pensar também se há algum pecado, algo nesse sentido, de que como isso também prejudica, né?
a toda a comunidade. Quarto ponto, busque semanalmente a oportunidade de fazer o bem aos outros, né? Isso é algo importante também, né? Às vezes na correria da semana, né, a gente não para pensar nesse sentido, né? Mas como nós precisamos reservar um tempo, né, e pensar, né, buscar essas oportunidades de abençoar outras pessoas. Quinto, ore por sua família da fé, né? Importante também, né, nós orarmos, né, por nossa igreja local, para que Deus nos abençoe nesse sentido, né, nessa tarefa de... Isso também é uma forma de cuidado, né, de orar pelos nossos irmãos, né, e é isso, basicamente os pontos que ele traz. Eu não sei se você tem algum comentário além Acho que disso. os pontos aí resumem bem o que a gente disse e nos encorajam também, né? Não Sim. só resumem, mas nos encorajam. São perguntas bem honestas que nós devemos fazer. E sempre o que fica é que respostas eu vou dar a isso, né? Sim. Para onde isso vai me levar. E a nossa expectativa é que levem para mudanças. Se eu estiver falhando, que então eu corrija e caminhe na direção de fazer aquilo que Deus espera de mim. É isso então, né? Que Deus abençoe sua vida, né? Tem sido muito precioso, né, essas conversas aqui. Nós esperamos que estejam abençoando você também, né, de alguma forma. E nós pedimos também que você compartilhe, né, com outras pessoas, se você foi abençoado, né, se você aprendeu algo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários também, que nós vamos estar lendo. E até a próxima semana. Deus abençoe.